Olá a todos, bem-vindos a mais uma semana do nosso projeto. E hoje nós iremos falar sobre uma parashá muito enigmática, muito conhecida, que é Parashat Hukat. Todas as palavras de Torá ditas nesse nosso estudo, nós faremos e dedicaremos para a Refuah Shlema de Avraham Shmuel Ben Rosa, Betor Shear Cholei Israel, que Bezrat Hashem possa mandar para ele Refuah Shlema Bekarov Mamash. A Parashat Hukat ela é muito famosa por alguns motivos. O primeiro motivo que nós podemos dizer é que ela começa falando de um novo tipo de mitzvah. Uma mitzvah que ela é chamada de Huká, que é uma lei que ela está acima do nosso entendimento, e o exemplo clássico que nós conhecemos e que consta na nossa Parashá é o exemplo da Pará Adumá, da vaca vermelha, que ela não podia ter nenhum tipo de defeito, que ela tinha alguns detalhes, ela tinha que ser toda vermelha, muitos e muitos detalhes, que a ideia da vaca vermelha era purificar uma pessoa quando ela tinha um contato com algum morto. A gente não vai entrar agora em todos os detalhes, não é esse nosso assunto. Então a gente conhece essa parashá muito grande por causa disso. A gente conhece essa parashá também, por quê? Porque essa parashá nós trataremos do falecimento da nossa profetisa de Miriam, irmã de Moshe e de Aharon, que deixou um marco gigantesco nas mulheres e naquela geração. Uma mulher que a gente pode aprender tanta coisa, a gente podia falar horas e horas só sobre Miriam. A Messirut Nefesh dela, como ela e a sua mãe lá no Egito doaram as suas vidas para poder fazer com que as mulheres judias dessem luz aos seus filhos, mesmo com o decreto do Paró, como elas colocaram em risco a sua vida em prol de algo maior, porque está escrito lá que elas temiam a Deus. E como Miriam esperou por Moshe para ver o que ia acontecer com ele quando ele foi colocado no Nilo pela sua mãe, com medo de que o Paró e de que os egípcios matassem ele. Como a gente pode aprender de Miriam que na saída do povo judeu do Egito, quando existe a abertura do mar, Kriyat Yamsuf, Miriam a Neviá, ela chama as mulheres e ela faz também uma canção. Coisas muito grandes que a gente pode aprender de Miriam, que se despede da gente, pelo menos fisicamente, porque a gente sabe que todo o legado que ela deixou ainda fica até hoje na nossa vida, se despede da gente fisicamente nessa parashá. E outro assunto muito grande que a gente tem também, e que o que vocês imaginarem de explicação, provavelmente algum comentarista falou, é o fato de Moshe ter pecado. O pecado de Moshe chamado Mei Merivá, as águas que brigam quando, depois da morte de Miriam, o povo reclama que ele não tem água. Hashem manda Moshe falar com uma pedra, Moshe bate na pedra, e muitos comentaristas, todos os comentaristas se ocupam com a pergunta: o que Moshe fez de tão grave para receber a punição, que Hashem já fala na nossa parashá, para ele e para Aharon, Ya'an lo emantem bi leakdisheni, já que vocês não acreditaram em mim para me santificar, vocês não trarão esse povo para a terra de Israel. A gente se pergunta tanto sobre isso. No ano passado, nós falamos bastante sobre essa mudança da geração, essa mudança que às vezes Moshe deixou de perceber. Se você quer um pouquinho mais se aprofundar nisso, olha o nosso vídeo do ano passado, porque hoje, apesar de que a gente vai falar dessa mudança da geração, eu queria me ater em dois pontos que são, não vou dizer menos conhecidos, mas certeza esses dois pontos são menos falados na nossa parashá. São pontos que às vezes, com tanta coisa que a gente já falou, que existe, as pessoas às vezes preferem se ater
aos assuntos maiores e a gente acaba muitas vezes esquecendo esses pequenos detalhes. Tem algo grandioso, um aprendizado grandioso para a nossa vida, que é o que a gente vai tentar fazer agora. Você está pronto? Então vamos lá. Ou pronta, claro. Então, pessoal, vamos entender uma coisa muito forte, que aparece na nossa Parashá. A gente agora, a partir de Parashat Hukat, a gente passa por uma nova fase de Am Israel. A gente passa por um novo momento que o povo judeu está passando. Por quê? Por um motivo muito simples. Até agora, até o momento da nossa Parashá, nós estamos depois do pecado dos espiões, estamos depois do decreto de Deus de que esse povo permaneceria por 40 anos no deserto. Estamos depois do pecado de Korach e de toda a sua congregação, que tentaram se rebelar contra Moshe, contra Hashem, e tiveram seus castigos, como a gente falou também. Então agora, por que a gente está num novo momento, numa nova fase? Por um motivo muito simples, pessoal. Até agora, pare para pensar que coisa fantástica. Até agora, todos os problemas que a gente teve, se a gente for pegar desde a saída do Egito até agora, eram problemas relacionados com o prat. Eram problemas relacionados com a pessoa em particular. Ou problemas, por exemplo, que o povo ele se reunia e ele reclamava. Quando? Quando o povo estava fechado com ele mesmo. Am Israel até agora não precisou se abrir. Não precisou ter algum tipo de relacionamento político com outros povos. Os problemas eles eram ou de uma pessoa particular que se levantava e falava mal, ou como um todo, quando, por exemplo, a gente já falou, quando o povo reclama com Moshe e fala: você trouxe a gente aqui para morrer no deserto, a gente está com saudade, a gente está com muita saudade da comida que a gente tinha no Egito de graça, de tudo aquilo, a gente quer voltar para lá. Então a gente vê que até agora os problemas pelos quais Am Israel reclamou eram problemas baseados no interesse pessoal. Era cada um por si mesmo, era cada pedaço do povo por si mesmo. A partir de agora, pessoal, Mikan Va'ala, ou seja, desse momento da nossa Parashá, que tem um marco importantíssimo na vida de Am Israel para sempre em diante, o que a gente vai fazer? Depois que, de alguma maneira, todos os problemas da nação, elas estão resolvidas, os problemas estão resolvidos, a gente agora não tem mais problema do man que continua caindo, está tudo bem, Moshe Rabbeinu não consegue resolver o problema da água, de alguma forma as pessoas param de reclamar de uma maneira pessoal. Agora é o momento do encontro de Am Israel, de um novo povo, com o Mot Haolam, com os povos do mundo. Um desafio que até agora Am Israel não passou. A gente saiu fugido do Egito, a gente conhecia a nação egípcia fortíssima, que ninguém poderia derrotar, e a Kadosh Baruch Hu derrotou ela. Mas agora que a gente se formou como povo, agora é um momento que a gente precisa se relacionar com outros povos. A nossa Parashá vai contar exatamente isso. Por quê? Porque a Torá vem nos ensinar, pessoal, algo muito interessante. A Torá vem ensinar que isso que a gente tem que lidar com o Mot Haolam, com os povos do mundo, ok? Ela começa de que maneira? Ela começa numa esfera que a gente pode chamar uma esfera política da Medina, do país. O que em hebraico a gente chamaria Bemishora Politi Medini. Por que uma esfera política relacionada ao país? Por quê? Porque esse encontro com os outros povos do mundo, ele vai se dar de que maneira? A Torá ensina pra gente através de guerras. Milhamot. E a gente vê, pessoal, que Am Israel agora, ele chega num ápice muito importante do seu nível mundial como povo,
Porque agora é o momento de Am Israel litfos et mekomo hamedini. É o momento da gente agarrar, da gente segurar o nosso lugar como um Estado, como um país. Um lugar que a gente possa estar na nossa terra. É isso que acontece na nossa Parashá. E quando você faz isso, quando você agora se coloca, quando você agora mostra que você está ali para os outros povos, você também sabe mostrar qual é o seu lugar entre os povos. Não só o direito que você tem de ter uma terra, não só o direito que você tem de assentar em uma terra, mas também você passa a ser escutado, você passa a ser visto pelos outros povos. Você também agarra um lugar dentro de uma coisa chamada política mundial. E se a gente pensa que a Torá não está preocupada com política, isso é um equívoco muito grande. Eu não estou dizendo a política que a gente conhece hoje, que muitas vezes foge completamente do que a Torá Sagrada está falando para a gente. E eu não vou entrar agora em política nem de Israel e nem do Brasil, não se preocupem. Mas quando a gente fala de guerras, quando a gente fala de Am Israel tentar pegar o seu lugar diante das nações do mundo, a gente mostra uma coisa muito forte. Que para poder lidar com os problemas ou com a plenitude espiritual de Am Israel, que ele tem que chegar, antes ele tem que o quê? Se preocupar com o lado político. Se Am Israel não faz a sua missão, que é estar em Eretz Israel, como nós sabemos que a saída do Egito tinha uma parada só, para receber a Torá e depois Israel. Erramos, ficamos 40 anos, mas o objetivo final de Yetziat Mitzrayim é Eretz Israel. É a terra de Israel, não tem a menor dúvida sobre isso. Então, olha que coisa fortíssima a Torá está falando para a gente. Am Israel, quando você for ocupar o seu lugar político, quando você for conquistar a sua terra, aí sim, você tem como conseguir chegar e alcançar a sua plenitude espiritual que é uma, como nação. Como a nação que Asher Bachar Banu, que a Kadosh Baruch Hu escolheu e escolhe a todos nós todos os dias. Até hoje. Não se enganem. Porque Asher Bachar Banu ele escolheu, mas a Torá, noten a Torá, até hoje ele nos dá. Então não achem que essa escolha ela foi apenas algo do passado. Hashem escolhe cada um de nós todos os dias. Então por isso que existe um princípio, um conceito na verdade, de que qualquer guerra que Am Israel faz relacionada à conquista da terra, ela é chamada de uma milchemet mitzvah. É uma milchamá que ela tem junto dela uma mitzvah. Por quê? Porque a mitzvah qual é? É conquistar um território para que essa nação possa alcançar o seu nível espiritual pela qual a Kadosh Baruch Hu criou ela. Se a gente parasse por aqui já estaria suficiente. Se a gente parasse por aqui, daieno, porque a gente trouxe um conceito muito inovador que a gente às vezes não pensa. E é por isso que a gente olha para David HaMelech, e David HaMelech, apesar de ser rei, David HaMelech, apesar de ser um tzadik, um justo, David HaMelech se ocupa durante toda a sua vida com guerras. Porque essas guerras iam levar a Israel a um destaque entre as nações, mas um destaque espiritual também, que é essa finalidade pela qual Deus nos criou e Deus nos escolheu. Vocês querem ver, dentro da nossa Sagrada Torá, como isso está escrito? Olha que coisa interessante. Pela primeira vez, ok? Nós começamos a guerrear quando a gente fala da saída de Am Israel da Galut. Ou seja, a gente está ainda na diáspora. A gente está ainda no deserto. Só que a gente cada vez mais se aproxima da onde? Se aproxima de Eretz Israel. Então, o que acontece, pessoal? A nossa
aproximação para a terra de Israel, ela vem diante de muitos povos. O primeiro povo que Am Israel precisou se relacionar foi o povo de Edom, os Edomitas. Então, na nossa Torá Sagrada, está escrito o seguinte sobre esse momento. Pessoal, preste atenção, que a gente vai entender algo aqui muito, muito interessante. A Torá fala o seguinte: Vaishlach Moshe, e enviou Moshe, Malachim Mikadesh el Melech Sidom, mandou enviados de Kadesh, que é o nome de um lugar, para o rei de Edom, para o rei dos Edomitas. Ko amar achicha Israel. O que eles disseram? Assim falou o seu irmão Israel, ou seja, uma linguagem positiva. Atayadata et kolatla shemetzatana. Você sabe onde a gente se encontra? E começa a contar para os edomitas a nossa história. Que os nossos antepassados desceram para Mitzrayim, ficaram lá muitos dias, e os Mitzrim fizeram muita coisa ruim, e a gente clamou a Deus, e Ele escutou a nossa voz, e Ele mandou uma pessoa, e a gente saiu do Egito, e etc, etc, etc. E agora a gente se encontra em Kadesh, que é o quê? Que é o seu gvul, que está no limite de onde vocês estão, edomitas. E aí, os malachim falam para o rei de Edom: Ne'ebra na be'artzecha, deixa só, por favor, a gente passar. Lo navor besadeu berkerem, a gente não vai fazer absolutamente nada com seus campos, com seus vinhedos. Velonis temei a beira, não quero nem a água do seu poço. Derech hamelech nelech, eu quero só ir para o caminho do rei. Lo nitei aminus molo, não vou sair para a direita ou para a esquerda. Ad asher navor gevulech, até eu passar sobre o seu território. Ou seja, eu só quero passar, eu não quero nada. Não vou me desviar, não vou pegar absolutamente nada, eu só quero passar. Vayomer elava Edom, o que Edom responde para eles? Lotavorbi, aqui vocês não passam. Per bacherev etzel likratecha, eu vou sair ao encontro de vocês com uma cherev, com espada. Em outras palavras, o que eles falam? A gente não aceita a sua proposta, e se você quiser passar, a gente vai ter guerra. Só que o interessante aqui, pessoal, é que nesse primeiro encontro com o primeiro povo, está escrito na nossa Torá, Vaishlach Moshe, que Moshe Rabbeinu, ele enviou esses mensageiros para falar com o Melech Edom. Depois um pouco, se a gente for, depois de algumas guerras que a gente acabou passando, ainda na nossa Parashá, ok? No capítulo 21, versículo 21, está escrito assim: agora com outro povo, o povo de Sihon, está escrito assim: Vaishlach Israel malachim el Sihon melech haemori lemor, que Israel mandou enviados para Sihon, que era o rei dos Emoreus, dizendo a mesma coisa: deixa a gente passar na sua terra, e etc, etc, etc. Vem o Rashi aqui, ele pula da cadeira, e o Rashi faz uma pergunta muito interessante. Falou o seguinte: o Bemakom Acher Tolash Lihud Bemoshe. Como nós falamos no outro lugar, com Edom, está escrito que quem mandou os mensageiros foi quem? Foi Moshe. E aqui está falando o quê? Que quem enviou foi quem? Foi Israel. O que está acontecendo? Então vem a Torá, vem o Rashi, desculpa, ele fala o que, pessoal? Aktuvim alalu tzrichim zelazeh. Os dois versículos precisam um do outro. Por quê? Zenoel vezepoter. Um parece que está fechando um ciclo e o outro está abrindo. Por quê? Shemoshe o Israel ve Israel o Moshe. Moshe é o povo de Israel. E o povo de Israel é Moshe. Lomar lecha, para nos ensinar. Shenasi ador o kechol ador que anasi o akol. Para nos ensinar que o chefe daquela geração, ele é como toda geração. Ele tem uma responsabilidade. Ele tem uma responsabilidade comunitária muito, 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 muito grande. Mas aqui existe algo que a gente tem que entender um pouco mais profundo, pessoal. Lá no primeiro estágio que a gente falou de Edom,
Quem foi que mandou os mensageiros? A Torá nos relata que foi Moshe. Quando a gente cada vez se aproxima mais e mais e mais e mais de Eretz Israel. E agora a gente está diante de Sihon, o rei dos Emoreus. Quem agora envia? Está escrito que agora é Israel. É verdade que o Rashi nos traz que Moshe é o Israel e Israel é o Moshe. É óbvio. Mas aqui surge ainda a nossa pergunta, pessoal. Se é assim, por quê? Por que não usar Moshe nos dois? Ou por que não usar Israel nos dois? E agora vem uma resposta que, na minha humilde opinião, é fantástica e ela traz um ensinamento muito importante para a nossa vida. Prestem atenção nesse conceito, porque é um conceito que a gente vai usar ele para o final. Então a gente tem que entender o seguinte, pessoal. Por que então? Por que não, quando a gente está mais longe de Israel é Moshe, e quando a gente se aproxima, é chamada de Israel? Porque existe um conceito que se chama o seguinte, pessoal, a Madrigá Klalit Shel HaKdusha, que é o nível geral da santidade de todo, claro, de todos, de Am Israel Kuló, de todo Am Israel. Quando que a gente consegue chegar num nível geral de Kedushá muito grande? Conforme essa nação ela vai ficando cada vez mais Be'ardut. Quanto mais Ardut tem, quanto mais eles estão unidos, maior é o nível desse degrau geral que a gente pode alcançar como povo de Kedushá, de santidade. Agora, o que acontece quando a gente chega nesse nível que a gente chamou que é o nível geral de santidade baseado na união? Isso está escrito Mevatelet eterkosh shel manhig prati. Isso faz com que seja cancelado o valor do líder como um só, como uma pessoa em particular. Ou seja, esse nível ele se revela justo quando a gente chega perto de Israel. Quando a gente está mais próximo de Eretz Israel, não existe mais o Manhig para ti. Não existe mais Moshe. Agora é o quê? Agora é Israel. Mas quem é Israel? O Moshe. Só que aqui, pessoal, a gente acaba cancelando ou a gente acaba anulando o prat, o particular, em honra do klal, em honra do todo, em honra dessa nação tão especial que é Am Israel. Ou seja, a Ambolet Leumat Moshe. O povo agora ele está muito mais revelado do que Moshe. Então aqui, quando Moshe manda para os Emoreus, que é já uma Tahaná, uma estação muito próxima de Israel, aqui, querido, não é mais Moshe falando. Moshe agora, como prat, como indivíduo, não existe. Agora é Israel como klal. Agora é Israel de uma maneira geral. E aí a gente vê, pessoal, que vem aqui um novo nível relacionado a Anhagá, a liderança que a Israel ele precisa ter nesse momento. Ou seja, a gente chega num novo degrau. É algo totalmente novo e diferente. Antes era tudo Moshe, 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 Moshe. Você está se aproximando de Eretz Israel. O povo judeu está agora cada vez mais junto. Então agora, o nível de Klal Israel, o nível dessa generalidade que existe, da santidade que existe na gente, faz com que o prat seja menos importante que o klal. O que importa é o klal. Cada um é óbvio, tem a sua vida, tem a sua particularidade. Mas aqui existe um novo degrau de quê? De liderança. E é por isso que explicam alguns mefarshim que, apesar de tudo de excepcional, maravilhoso, e não me compreendam mal, que Miriam, Aharon e Moshe fizeram, é por isso que a Torá ela conta que os manhigim da Galut, que os líderes da Galut de Am Israel,
que são Miriam, Aharon e Moshe, nessa ordem, eles acabam falecendo. Por quê? Porque Am Israel agora, de alguma maneira, ele precisa de, como nós falamos, um novo degrau de liderança. E de novo, vou repetir, não me entendam mal, não estou falando absolutamente nada de Moshe, Aharon e Miriam, mas é só a ideia da tfissá, é só a ideia de como o pensamento flui em relação a isso. E é por isso que uma das explicações, para a gente entender o que eu acabei de falar, uma das explicações que falam por que Moshe Rabbeinu foi castigado de uma forma tão dura por um pecado aparentemente pequeno, o Rashi fala que pecado foi esse para ter um castigo tão grande. Então tem muitas ideias aqui. A primeira ideia, a gente só vai falar duas, porque eles vão, obviamente, reafirmar o que eu acabei de dizer. A primeira ideia é que quando Moshe bate, ao invés de falar, ele não entende que a geração mudou. Ele não entende que não é aquela geração da saída de Mitzrayim, que ele precisava fazer uma canção, mas só ele fazia e o povo judeu falava depois. É a geração o quê? Da fala. É a geração que não é mais para bater. Tem momentos de bater. Tem momentos que é mais duro, porque eles acabaram de sair em Mitzrayim. Eles entendiam de quê? De bater, como aconteceu já logo na saída, quando também não tinha água. Agora é o momento de quê? Agora é o momento da fala. Agora é o momento de você se ligar com a Neshama desse povo. E Moshe não faz isso. E o segundo ponto que também muitas pessoas falam, muitos comentaristas falam, desculpa, é que Moshe, quando ele vai falar com o povo, ele chama o povo Shimunah Bnei Morim. Ele chama o povo de rebelde. Kadosh Baruch Hu fala, você está falando mal do meu povo? Você está chamando eles de uma forma pejorativa? Você não vai entrar em Eretz Israel. E é isso que afirma o que nós acabamos de falar, que todos os manhigim de Am Israel, nesse momento da Galut, tiveram que ficar na Galut, tiveram que morrer, para que agora pudesse vir, quando a gente entrou em Israel, quem entrou? Entrou Yeshua. E aí vocês vão falar, que Yeshua valia mais do que todos. A gente não está aqui para julgar quem valia mais, quem valia menos. Mas sobre Yeshua, olha que coisa fantástica está escrito. Sobre Yeshua está descrito que Pnei Yeshua que Pnei Levaná. A face de Yeshua é comparada com a face da lua. De tão maravilhosa, de tanta luz que ela faz quando está tudo escuro. Aí vocês vão falar, mas a face de Moshe era como o sol, ele brilha muito mais. É verdade. Mas a ideia aqui é, a lua, ela não reina sozinha. A lua, ela dá espaço para que as estrelas possam também aparecer. Existe a lua que está lá, é o Manhig, é o líder. Só que as estrelas, que é Am Israel, que é exatamente a descendência de Abraham, quando no Brit Ben Abetarim, a Kadosh Baruch Hu falou para ele, olha para os céus, conte as estrelas, você consegue contar as estrelas, é Am Israel. Então a lua, ela dá espaço para que as estrelas elas possam também fazer parte de um todo. Isso é Yeshua. E essa é a nova fase que a gente entrou nesse momento com a nossa Parashá. Uma fase que a gente pensa que não tem nada de sagrado, mas a gente está falando de guerras para que Am Israel possa de uma vez por todas assegurar o seu lugar no cenário mundial. E eu não tenho a menor dúvida, pessoal, que isso tudo tem exatamente a ver com o que nós passamos hoje. Olhem o que nós passamos hoje. Eretz Israel hoje em dia, já, sem sombra de dúvida, já atingiu níveis tão elevados. Todos falam sobre a terra de Israel. Seja de uma forma positiva, até mesmo negativa, quando na ONU o tempo inteiro tentam incriminar e falar que Israel fez crime de guerra, e agora toda a ideia do acordo do século, e a gente não vai entrar agora em todos esses detalhes do que fazer ou não, mas a gente está fácil no Makom. A gente tem um lugar no mundo. A gente tem um lugar no mundo e a gente não vai abrir mão disso. Seja de uma forma política,
seja de uma forma territorial, da gente ter o mérito e ter a chance de estar aqui, de uma vez por todas, reconhecida pela humanidade, mas por outro lado, para que a gente possa aqui chegar na nossa plenitude espiritual, que é o ponto grande, o ponto máximo pelo qual a Kadosh Baruch Hu criou o nosso povo. E é isso que a gente tem que realmente pensar em fazer a cada dia mais. E é isso que a Torá está contando para a gente. Saibam se relacionar com outros povos. E o que a Israel faz o tempo inteiro? Eu quero paz. Você não vai me deixar passar, eu vou ter que guerrear. Pessoal, Am Israel, Eretz Israel só quer ter o direito de existir. A gente não quer guerra, a gente não quer problema, mas a gente também não vai ficar parado quando os nossos inimigos estão tentando acabar com a gente. Se vem uma pessoa te matar, Ashkem leorgó, se antecipa a ele e mata ele. Não fica parado esperando a sua destruição. E é exatamente isso que a Torá ela vem ensinar para a gente. Com essa base que a gente falou, com essa nova perspectiva dessa nação, eu não tenho a menor dúvida que isso possa fortificar cada um de nós, para a gente ter o nosso posicionamento, para a gente ter a nossa afirmação, para a gente ter o nosso amor sobre essa terra tão pequena, mas com um coração tão gigantesco, tão grande, tão maravilhoso, e que a gente, Bezrat Hashem, possa, de uma vez por todas, agarrar o nosso lugar no cenário mundial, que a gente possa ser uma verdadeira luz para todas as nações, e que através disso a gente consiga chegar na Geulah Shlema, na redenção completa, que seja em breve em nossos dias. Amém ve amém. Shabbat Shalom umevorach.